Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Peguem os cadernos, então, os tojos. Hoje a nossa aula é de História e Geografia, tá bom? A Pro vai começar fazendo a autocorreção da parte de Geografia dos exercícios que nós fizemos na última aula, tá? Então, abram, por favor, a página de vocês, na página 100, no diálogo com o texto, tá bom? Peguem a caneta verde, coloquem o AC e vamos ver aí como que vocês responderam as questões, tá bom? Primeira questão estava perguntando assim: como ocorreu o desenvolvimento da técnica do sensoriamento remoto? Então, a Pro colocou vários exemplos, tá? Se vocês colocaram só alguns, vai estar certo. Se quiser completar com outros exemplos para a resposta ficar mais completa, pode completar, mas considera certinha a tua resposta. Só vai proteger se realmente você errou, tá bom? Então, olha só. Através de fotografias da superfície da Terra tiradas por balões, pipas ou pombas, e mais tarde por aviões e satélites com maiores altitudes. Tudo bem? Então, o sensoriamento remoto, ele foi realizado a princípio, né, com as fotos que eram tiradas de balões, de pipas e até de pombos. E depois, com a tecnologia, vieram aí os aviões e os satélites. Tudo bem? Ótimo. Na segunda questão, está perguntando assim: por que o Google Earth se tornou tão importante? Então, nós colocamos assim: porque é um programa de mapeamento que apresenta imagens detalhadas de todas as partes do planeta, possibilitando a compreensão do espaço geográfico em escala local, global e populacional. Tá bom? Lá no texto de vocês estava falando, né, da importância aí que ele apresenta esse Google para a questão de a gente conseguir mapear os detalhes. Então, veja se vocês copiaram a parte certa aí do texto como sua resposta. Se quiser completar também com alguma informação que eu coloquei, aí vocês façam, então, a resposta aí mais completa. Tudo bem? Ponham certinho, verifiquem se está certo. Se precisar, pausa o vídeo para você fazer a correção direitinho, tá bom? Bom, quem já terminou a correção, agora vai abrir na página 108. Nós vamos fazer a lição de casa 3, a autocorreção. Tá? É a 108, a 109 e a 110. Então, coloquem aqui o AC. Nós tínhamos a sala do Vitor, né? Ela está organizada para fazer uma atividade em círculo. E aí tínhamos algumas questões para responder de acordo com a posição de cada criança, tá bom? Então, aqui estava perguntando na letra A, quem está à direita do Roberto? Então, nós achamos aqui o Roberto, né? E aí, quem está à direita? À direita do Roberto, olha, para cá. Então, é a Rosa. Tudo bem? Quem escreveu Rosa, parabéns, acertou. Quem está na letra B? À frente do Antônio. Então, o Antônio estava aqui. Quem está na frente dele é o Jorge. Ótimo. Na letra C, quem está à esquerda de Clarice? Vamos achar a Clarice. A Clarice está aqui. Esse lado é o lado direito, mas eu quero saber do lado esquerdo. Então, esquerdo da Clarice tem o Daniel. Coloquei aqui. E quem fica entre o Daniel e o Antônio? Então, o Dani está aqui e o Antônio está aqui. Entre eles, quem está? A Bianca. Beleza, pessoal? Lembra que ó, o nome das crianças, todos escritos com letra maiúscula. Joia, porque é o nome próprio. Tudo bem? Na próxima atividade, nós tínhamos que observar essa planta do bairro de São Paulo, lá do bairro Ipiranga, tá? Então, veja só o que vocês tinham que fazer. Use a Rosa dos Ventos como referência e preencha as lacunas. A lanchonete está localizada então a Pro colocou aqui, tá de pretinho, mas é a resposta, tá? Ao norte. Vamos ver se é isso mesmo? Então, a lanchonete, cadê a lanchonete? Vamos procurar aqui, ó. Lanchonete, muito bom. Então, aqui, ó, para a direção norte. Joia? Depois, o Museu do Ipiranga está localizado, nós colocamos aqui, ó, ao sul. Vamos ver se é isso mesmo?
Então, aqui na direção sul, nós temos o Museu do Ipiranga, que é essa construção em amarelo. Então, ela está na direção sul. Quem colocou o sul, acertou. Depois, vocês tinham que localizar uma rua na direção oeste. Tem várias ruas. Eu coloquei como exemplo a Rua Agostinho Gomes, tá? Então, vocês deveriam olhar aqui, ó. Só deixa eu voltar aqui, então, ó. Na direção oeste. Aí, vocês tinham que ir aqui na Rosa dos Ventos e colocar alguma rua que tivesse nessa direção oeste. Tá bom? Eu coloquei essa, ó, Rua Agostinho Gomes. A gente tinha a Rua Silva Bueno, a Rua do Manifesto, a Rua do Cipriano Barata, a Rua do Bom Pastor, tá bom? Qualquer uma dessas que vocês escolhessem, pode considerar certinho, tá? E o que está localizado a leste? A leste, eu dei um exemplo, eu coloquei o Hospital Infantil Ipiranga, mas tinha outros exemplos aí. Então, no leste aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o Hospital do Ipiranga, tem a Faculdade São Camilo, tá? Tá pequenininho aqui para eu ler. Tem também a faculdade, bom, já falei, a do Camilo, né? Temos aqui um restaurante que chama La Palotte, tá bom? Então, você poderia escolher aí apenas um exemplo. Fizeram isso? Joia! E o último exercício, nós tínhamos aqui uma imagem, né? De uma casa, e vocês tinham que observar aonde o sol estava nascendo. Depois a gente tem a imagem seguinte, que é uma fotografia tirada de cima para baixo. Então, nós tínhamos que marcar a direção de acordo com o desenho onde o sol nasce. Então, veja só, ficou desta maneira, ó, deste ladinho aqui é onde o sol nasce, então é a direção leste. O lado oposto, oeste. Na frente, eu teria o sul, mas não tem aqui o quadradinho para a gente colocar o nome. Então, atrás fica o norte, beleza? Tudo bem? Na frente da casa seria o sul e atrás, onde tem a piscininha, é o norte. Então, ficou leste, oeste e norte. Conseguiram? Parabéns, pessoal! Bom, agora que nós já fizemos a autocorreção, a gente vai ir lá para a parte de história. Vamos abrir na página 26 e vamos continuar a leitura, tá bom? Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando a pro aí. Pode acompanhar na leitura silenciosa ou ler comigo em voz alta, juntinhos. Tudo bem? Então, olha lá. Na grande roda, crânio de Luzia é encontrado entre os escombros do Museu Nacional. Então, nós já vimos, né, um pouquinho a respeito aí do crânio da Luzia e a gente vai continuar essa leitura. Partes de Luzia, fóssil humano mais antigo da América, foram achadas dia 19/10/2018, às 15 horas e 10 minutos. Atualizado aí, né, por Redação Galileu. Um mês e meio após as chamas do incêndio destruírem 90% do acervo do Museu Nacional, uma equipe de pesquisa encontrou o crânio e o fêmur de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, entre os escombros da instituição. Nós conseguimos recuperar o crânio de Luzia, anunciou Cláudia Rodrigues, uma membra da equipe de escavamento e professora do museu, no início da tarde de hoje, dia 19. É claro que, em virtude do acontecimento, o crânio sofreu algumas alterações, tem alguns danos, mas nós estamos comemorando, tá? Então, né, nós ficamos sabendo que, infelizmente, aí teve um incêndio do museu e eles conseguiram aí recuperar o crânio desse fóssil tão antigo. De acordo com a pesquisadora, o crânio de Luzia está fragmentado, tendo sido encontrados 80% de seus restos. E a gente vai trabalhar na reconstituição, afirma ela, considerando que o crânio foi achado em condições melhores do que as esperadas. Estima-se que Luzia tenha vivido há mais de 11.000 anos na região, onde hoje fica o sítio arqueológico mineiro da Lapa Vermelha. Então, eles fizeram aí a reconstituição, tá? Né? E montaram aqui, ó, através do fóssil, né? E denominaram o nome dela de Luzia.
Tudo bem? Segundo o Alexandre Kellner, diretor do Museu Nacional, outros itens foram encontrados entre os escombros. No momento, os fragmentos estão passando por um processo de limpeza e estabilização. Após essa fase, eles serão guardados em um local não revelado por motivos de segurança, onde os cientistas poderão fazer as devidas análises do material e montar os fósseis novamente. Tá bom? Troca de ideias, pessoal. Os fragmentos do crânio de Luzia que foram encontrados são de grande relevância para a nossa história, que deve ser feito com fósseis importantes como os de Luzia, para evitar que se percam em acidentes como o do Museu Nacional, tá? Então, uma das estratégias que eles bolaram para que isso aconteça é não revelar, né, aonde estão esses fósseis no momento, tá? Por segurança, né? Para que eles não aconteçam nenhum dano. E estar sempre atento, né? Com a questão de segurança, de coisas inflamáveis, coisas que podem pegar fogo, né? Ter uma vigilância aí redobrada, tá bom? Exploração e descoberta na grande roda, hora do texto. A nossa amiguinha está nos dizendo o seguinte: agora que você conhece algumas das etapas da evolução humana, vamos saber mais sobre como viveram os nossos ancestrais? Vamos lá então. Como viviam os nossos ancestrais? Durante todo o processo de evolução humana, os nossos ancestrais viveram de forma nômade, locomovendo-se atrás de caça e de locais de coleta de frutos e vegetais. Durante essa época, os hominídeos fabricavam artefatos de pedra lascada, e esse período se chama Paleolítico. Tá bom? Então, o período Paleolítico ele recebe um destaque com os nômades. Tudo bem? Entre 110 e 10 mil anos atrás, a temperatura da Terra era muito fria e grande parte do planeta estava coberta por geleiras. Com a elevação da temperatura há 10 mil anos, vários lugares do planeta se tornaram habitáveis. Com isso, o modo de vida dos seres humanos mudou. Tá? Então, com o passar de muitos anos, o planeta deixou de ser tão gelado. E aí isso beneficiou as pessoas, porque elas conseguiam viver nesse ambiente também, porque antes não dava para sobreviver, era muito gelado, tá? Alguns grupos de Homo sapiens passaram a viver em uma mesma localidade, se tornando sedentários. Isso aconteceu em algumas regiões, junto com o início da agricultura, da domesticação e criação de animais, bem como a fabricação de artefatos de cerâmica. Esse período se chama o Neolítico. Então, vamos pegar o marca-texto, pessoal, e vamos marcar duas partezinhas aí que eu considero importante. Tudo é importante, mas vamos dar destaque para esses dois períodos que nós estamos vendo aí na leitura, o Paleolítico e o Neolítico, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, eu quero que vocês grifem aqui, ó. Durante todo o processo de evolução humana, os nossos ancestrais viveram de forma nômade, locomovendo-se atrás de caça e de locais de coletas de frutos e vegetais. Então, desde o durante até vegetais. Tudo bem? Aí mais um pedacinho. Os hominídeos fabricavam artefatos de pedra lascada. Esse período se chama Paleolítico. Jóia. Agora nós vamos lá para o terceiro parágrafo e vamos grifar aqui, ó. Alguns grupos de Homo sapiens passaram a viver em uma mesma localidade, se tornando sedentários. Muito bem. Aí coloca aqui, início da agricultura, da domesticação e criação de animais, bem como da fabricação de artefatos de cerâmica, desde a agricultura até cerâmica, e esse finalzinho também, esse período se chama Neolítico, tá bom? Então, se a gente for separar esses dois períodos, eu sei que o Paleolítico é o período dos nômades, onde eles não tinham moradia fixa, né? Eles ficavam morando cada hora num lugar diferente, tá? Trabalhavam, né? Faziam já os seus artefatos com pedras lascadas. Então, essa é uma característica dos nômades e no período paleolítico. Já o período aí do neolítico é quando eles começaram, alguns
Homo sapiens, terem moradia fixa, que é a época dos sedentários, tá bom? Eles desenvolveram a agricultura e também começaram a trabalhar com a cerâmica. Joia? Continuando a leitura, ó. Essas mudanças, no entanto, não aconteceram ao mesmo tempo e em todos os locais. Ainda hoje existem povos nômades, como os Tuaregs na África e o Sami na Lapônia. Leia as definições e observe as imagens correspondentes. Então, eles definiram aí para a gente, ó, nômade, que não tem habitação fixa. Isto é, são pessoas que estão sempre se mudando em busca de recursos para sobreviver, como pastagens para os animais, caça, pesca ou frutos e vegetais para a coleta, tá bom? Aí nós temos aí duas imagens, tá bom? Aí representando para vocês os nômades. Então nós temos aí a família do Sami ou Lapões da Noruega e embaixo nós temos o Tuareg sentado no tapete com sela de camelo ao lado, na Argélia. Tudo bem? Uma definição agora aos sedentários. Sedentário é que tem habitação fixa. Em geral, isso acontece com povos que usam agricultura e precisam ficar em um mesmo lugar entre o tempo da plantação e o da colheita. Aí eles puseram um exemplo para vocês aí da aldeia e a plantação em terraços, lá nas Filipinas, tá? Então, uma característica do sedentário, a principal característica, na verdade, é que ele tem moradia fixa. Ele mora num lugar, né? Até mesmo porque ele trabalha com a agricultura e ele precisa cuidar dessa plantação até o período da colheita, para que não seja perdido aí todo o seu trabalho. Mas como era a vida dos povos nômades e daqueles que adotaram o modo de vida sedentário? Vamos vencer mais um pouquinho, então. Veja só. Imagine que a vida dos nossos ancestrais não era fácil, pois a sobrevivência deles dependia da caça e de abrigos seguros em locais onde pudessem se proteger do clima e de animais selvagens. Por isso, os nossos ancestrais criaram artefatos e desenvolveram outras técnicas que permitiram, por exemplo, o domínio do fogo. Eles tiveram que encontrar soluções que garantissem a sua sobrevivência em situações bem difíceis, como o clima muito frio ou seco. Foram muito inteligentes e criativos, não é mesmo? Sendo assim, podemos dizer que um aspecto importante do desenvolvimento dos hominídeos é a cultura e o modo de vida que eles próprios desenvolveram. Então, vamos marcar esse pedacinho com o marca-texto, pessoal. Ó, peguem o marca-texto novamente, tá? Então, vocês vão grifar assim, ó. Podemos dizer que um aspecto importante do desenvolvimento dos hominídeos é a cultura e o modo de vida que eles próprios desenvolveram. Tudo bem? Marquem direitinho. Nós temos aí uma imagem, né, da Caverna das Caveiras. Tá bom? Nela foram encontrados vestígios de fogueiras, ossos de animais variados e artefatos, como pontas de flecha e de pedra lascada. Aqui, nós temos também outra imagem da caverna, tá? Vamos conhecer mais sobre esse tema? Para isso, explore a tabela e o mapa a seguir, com informações sobre os dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico, tá? Então, nós temos uma tabela aí no livro de vocês, aqui está um pouquinho diferente, mas a escrita é a mesma coisa, tá? Então, vida e cultura dos nossos ancestrais. No período Paleolítico e Neolítico. Vamos ver o período, ó, Paleolítico. Quando os hominídeos começaram a produzir os artefatos, até 10.000 anos atrás, com o fim das últimas glaciações. E o Neolítico, de 10.000 anos atrás até 6.000 anos atrás, aproximadamente. Foi o período aí do Paleolítico e Neolítico. Destaca-se desta maneira. Os hominídeos que tinha no período Paleolítico eram os Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Já no período Neolítico, Homo sapiens. Forma de vida. Então, nós temos características aí de forma de vida, né? Então, olha só. No período Paleolítico, como era a forma de vida do Paleolítico? Eram nômades,
caçadores de animais e coletores de frutos e vegetais. Começaram a dominar e usar o fogo para assar os seus alimentos. Eles habitavam em cavernas e abrigos sob rochas. Nesses locais faziam pinturas nas paredes e rochedos, chamadas de pinturas rupestres, tá? E no período neolítico, veja lá, como era a forma de vida do neolítico. Alguns povos começaram a usar a agricultura e a domesticar os animais, como cabras, carneiros, gado, bovino, cão, entre outros. Criaram monumentos megalíticos, que eram grandes construções feitas de pedra, como a construção de Stonehenge, na Inglaterra. Deram início à formação de aldeias e pequenas cidades próximas aos rios. Instauraram a divisão do trabalho com pessoas, se tornando especialistas em determinadas tarefas como artesanato, agricultura, pastoreio de animais, tecelagem e entre outros. Então, nós percebemos que o Neolítico houve um grande desenvolvimento aí, né, dos Homo sapiens. Tudo bem? Mais características um pouquinho. Como eram os artefatos, né, dos paleolíticos? Então, eles fabricavam instrumentos de pedra lascada, como machados, lanças, etc. Com as lascas que sobravam, eles fabricavam artefatos cortantes, tais como facas, pontas de lança e de flecha. Começaram a usar os ossos de animais para fabricar anzóis, agulhas e enfeites corporais. Tudo bem? Como eram os artefatos que os neolíticos fabricavam? Já eles fabricavam instrumentos de pedra polida, como facas e enxadas, até porque houve-se a iniciação aí da agricultura, então eles precisavam das enxadas, né, dos artefatos que também eram próprios para realizar a plantação. Iniciaram a produção de vasos e outros artefatos de cerâmica para guardar os cereais, cozinhar os alimentos e para o uso religioso. Faziam cestas de fibras vegetais, começaram a utilizar metais como cobre, bronze e ferro para fazer ferramentas e armas. Passaram a utilizar fibras vegetais como linho e algodão para fabricar tecidos rústicos. Além disso, usavam pelos de animais para fazer a lã. Bacana, né? Muito bem. Olha só, pessoal. No mapa é possível observar os locais nos quais se desenvolveu a domesticação das plantas e de alguns animais no período neolítico, tá? Então, nós temos aqui um mapa do período neolítico, tá? Onde tem aqui, ó, alguns pontos que nos mostra em verdinho os lugares onde eles tiveram a domesticação de plantas e de animais. Tá bom? Então, nós vemos que foi aqui, ó, no nordeste da Eurásia, na Ásia Central, na China, no sudeste da Ásia, no nordeste da África, em vários locais, ó, todos que estão aí pintados com a cor verde. Tudo bem? Nós temos alguns exercícios que eu vou pedir para vocês, então, realizarem através da leitura que nós realizamos até agora, tá bom? Então, vocês voltem lá no texto, retomem a leitura e respondam com bastante atenção. O diálogo com o texto, olha só. Na número 1, você vai escolher o item A ou o item B e vai completar usando as informações do quadro a seguir, que são referentes ao modo de vida dos nossos ancestrais, dos períodos paleolítico e neolítico. Então, se você, olha só, então você pode colocar assim: moraria em uma pequena aldeia, viveria da caça e da coleta de frutos vegetais, viveria da agricultura e da domesticação de animais. Usaria potes de cerâmica para guardar cereais. Ocuparia cavernas e abrigos sobre rocha. Faria artefatos de pedra polida, construiria monumentos de pedra e faria artefatos de pedra lascada e pintaria as paredes das cavernas. Então, tem todas essas características, tá? Mas você vai ver quais são as características que você vai escolher para representar um dos dois povos. Não é para responder a A e a B, você vai escolher. Então, se fosse para você viver no período paleolítico, você vai escolher ser o quê? Ser o nômade. Se você quer viver no período neolítico, você vai escolher o período do povo sedentário. Então, você vai voltar aqui na tabela e vai olhar quais são as características aqui do paleolítico e do neolítico, tá vendo? E de acordo com as dicas que eles deram aqui, ó,
você vai escolher, então, o que você quer ser e vai colocar as características de como você viveria. Deu para entender? Joia? Então, por exemplo, moraria em uma pequena aldeia, tá? Se você for nômade, você moraria em uma pequena aldeia? Não, né? O nômade cada hora estava em um lugar, ele não morava na aldeia. Então, essa é uma característica do sedentário. E assim por diante. Então, escolha primeiro quem você quer ser. Se é o povo nômade ou se é o povo sedentário. E aí você vai coletando as informações que você poderia viver de acordo com a sua escolha. Teve dúvida? Olha na tabela, tá bom? Tem todas as características do povo, tanto paleolítico quanto neolítico. Combinado? Olha só. No segundo exercício, tá assim, leia o texto e responda o que se pede. As mudanças na natureza provocam transformações na vida do homem. O clima úmido e de temperaturas mais altas propiciou que mais grupos humanos vivessem em terras que antes eram ocupadas pelo gelo. Com o aumento de recursos naturais, cresceram a variedade e a riqueza alimentar, o que ocasionou uma melhoria nas condições físicas humanas. O homem passou a viver mais e, como resultado, houve um significativo aumento populacional, tá? Então, vocês vão realizar essa leitura, prestar atenção no que ela está dizendo e vão responder para mim a letra A. De que forma as mudanças no clima e na temperatura afetaram a vida dos homens? Então, nós acabamos de ler aqui que afetou de uma forma positiva. Então, você vai me explicar, tá? De que forma aí trouxe benefícios, né? A questão da mudança do clima e da temperatura. Tudo bem? Qual foi o resultado do aumento de recursos naturais com o fim das geleiras? Então, com o fim das geleiras, a gente acabou tendo mais recursos naturais, né? E qual foi esse resultado? Leia novamente aí a parte que eu acabei de ler, tire as suas conclusões e coloca na letra B. E na C, agora converse com seu colega sobre a questão. Vamos ver lá. A mudança no clima e na temperatura foi importante para a vida das pessoas daquela época? Sim ou não e por quê? Registre a sua conclusão. Como nós não estamos na sala de aula, a gente não vai conseguir conversar com o colega, então a gente vai pensar individualmente, tá bom? Para você, assim que você soube, né, que houve essa mudança de temperatura e que o clima também foi alterado, você acha que isso foi bom? Se você achar que isso foi bom, coloca sim e me explica o porquê. Se você achar que não resolveu nada, põe que não e me explica também o porquê. Tá bom? Combinado? Bom, no próximo exercício, que é o exercício 3, como você viu na tabela sobre a cultura dos nossos ancestrais no período neolítico, grandes construções de pedras foram feitas. Um exemplo disso é o Stonehenge. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, vocês vão fazer aí, ó, aqui nós temos o monumento megalítico, né, de Stonehenge, na Inglaterra, e temos um esquema de 3D, recriando esse monumento, tá bom? Então, o que eles querem que a gente faça? Ó, responda as questões abaixo, tá? Então, você vai me explicar aí, pessoal. Você pode realizar uma pesquisa para poder responder. Nós temos até uma sugestão aqui, ó, tá? De um site que aparece, tá bom? Pesquisa de informações no site. Então, você vai entrar nesse site e vai fazer a pesquisa para responder as seguintes questões. Veja lá. Letra A. Stonehenge foi usada por quanto tempo? Com que finalidade acredita-se que o monumento foi construído? Para que ele foi construído? Finalidade é para quê? Letra C. As pedras utilizadas na construção eram grandes ou pequenas? Explique. Como você imagina que o monumento foi construído? Exercício 4. Agora escreva um texto ou faça um desenho que represente o que você achou mais significativo nos períodos paleolíticos e neolíticos. Então, prestem atenção. No exercício 4, você aprendeu as características, né, do período paleolítico e neolítico. Então, você vai pensar em todas as informações que você obteve em algo que você achou, nossa, bem significativo, bem importante. Fala, nossa, por essa parte desse período eu achei muito importante. Aí você cria um pequeno texto sobre essa parte que você considera bem importante, ou você faz um desenho, aí você que escolhe, tá? Mas não esquece de, se você for escrever, tem que pôr o nome do período que você escolheu
e a realização do que você acha que foi muito importante nesse período. E se você for fazer o desenho, coloca o nome do período e coloca o nome do que você considerou bem importante e faz o desenho também. Aí você pode utilizar o nome como um título para o desenho, tá bom? Pinta bem bonito e a escolha fica a seu critério. Ou faz o texto ou faz o desenho. Joia? Bom, e a gente agora vai para a página 35 na ampliação dos saberes, tá? Tem história na notícia. Os cães são considerados os nossos amigos e estão presentes na vida de muitas pessoas. Vamos conhecer mais sobre a sua domesticação? Leia a reportagem abaixo. Então, os cãezinhos, eles são nossos amigos, né? E muitas pessoas hoje têm um cachorrinho, um bichinho de estimação aí, que se torna até da família mesmo, né? Então, nós vamos ler um pouquinho aí a respeito de como esses cães eles foram domesticados. Vamos ver? Olha só. O projeto põe em dúvida a origem asiática do cão doméstico. Os primos do totó podem ter sido lobos eurasianos, mas novas descobertas tornam os detalhes da domesticação mais complexos. Veja só essa reportagem. De Lulus da Pomerânia aos vira-latas sarmentos, todos os cães domésticos parecem descender do lobo cinzento eurasiano. O que não se sabe, porém, é exatamente quando e onde nossos melhores amigos passaram de predadores a companheiros. Esse conhecimento pode ajudar a responder à antiga questão por que os cães foram os primeiros animais a serem domesticados. Pesquisadores ainda precisam descobrir quando as pessoas começaram a criar os cães em casa. A teoria atual é de que os cães foram domesticados em algum momento entre 15 mil e 40 mil anos atrás. Porém, segundo o cientista Adam Boyko, testes genéticos ainda não são suficientes para fornecer resultados mais refinados. Olhar para o passado na árvore genealógica dos vira-latas ajudará os pesquisadores a aprender mais não apenas sobre os cães, mas também sobre os seres humanos da antiguidade. Um mapa genético da domesticação canina pode revelar informações importantes sobre a migração humana e rotas de comércio, tá bom? Aí vocês têm aí embaixo um vocabulário que significa descendente. Descendente é uma ligação de parentesco, tá? São as gerações que vêm a seguir na árvore genealógica. Então, são os filhos, os netos, os bisnetos e aí por diante, tá? É a nossa descendência, a nossa árvore genealógica. E Eurásia refere-se aos territórios da Europa e da Ásia, pois os dois continentes fazem parte de uma mesma massa de terra, ligada geograficamente. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, que interessante, né? Então, através aí da pesquisa, né, que eles estão realizando para saber qual é a geração aí dos cachorros, em que época eles foram domesticados, segundo a reportagem, isso também vai nos ajudar a entendermos um pouquinho da questão da migração humana, tá? Então, analisando esse texto, nós vamos aqui por troca de ideias. Agora converse com seu professor e os colegas sobre a questão abaixo. Vamos conversar um pouquinho, ó. Saber mais sobre os cães, né, ajuda os pesquisadores a conhecer melhor o passado dos homens? Sim ou não e por quê? Essa daí eu gostaria que vocês respondessem, mas é uma questão pessoal. Então, você vai ler novamente a reportagem, tirar as suas conclusões. Se você acha que ajuda, vai pôr que sim e vai falar o porquê. Mas é a sua opinião. Ah, Pro, eu acho que não. Por mais que eles dizem, eu acho que não. Põe o não e também explica o porquê. Tá? Não tem certo e nem errado. Essa questão é a sua opinião. Joia? Na hora de investigar, está pedindo aí para a gente observar a seguir as imagens de alguns artefatos. Veja que legal, dos períodos paleolíticos e neolíticos. Então, nós temos aqui artefatos de pedra lascada que foram encontrados na Tanzânia, tá bom? Também temos aqui, ó, artefatos de pedra polida, como machados de mão, faca e pedra polidora. E aqui embaixo, os artefatos do período neolítico, como uma mão de pilão e pedra para moer grãos, foices e machados. Agora é a sua vez.
Pesquise outras imagens de artefatos que representem esses dois períodos. Colhe-as no espaço, faça uma legenda para cada imagem com as informações que você encontrou. E a partir dessas imagens, identifique as transformações ocorridas entre esses períodos e conte aos seus colegas e professores. Então, nós vamos fazer a atividade da seguinte maneira, pessoal. Vocês têm aqui um espaço para que vocês realizem a atividade. Eu vou dar uma sugestão. Divida esse espaço ao meio. Aí, de um lado, você escreve período paleolítico e do outro, período neolítico. Tá bom? Aí, você vai pesquisar artefatos dos dois períodos. Se você quiser imprimir e colar os artefatos que você pesquisou, pode. Se você não tem impressora, você não quer imprimir, você está sem tinta, olha no computador ou no seu celular, né? O equipamento que você estiver usando para fazer a pesquisa, observa como era esse artefato e desenha e pinta. Não precisa ser com colagem, com impressão, pode desenhar e pintar. Então, vamos lembrar, divida ao meio, escreve de um lado período paleolítico e do outro neolítico. Desenha os 3 artefatos da época que você vai pesquisar ou cole, fique à vontade para escolher a sua opção. E coloquem do lado que você fez, por exemplo, se você colocar aqui o período paleolítico, você colocou 3 artefatos. Aí numera esses artefatos, coloca 1, 2 e 3. Aqui desse lado você constrói a legenda. Você coloca número 1, põe o nome do que é. Número 2 e número 3. Do outro lado você constrói a legenda do outro período. Deu para entender? Tá? Então, você vai dividir ao meio, vai colocar período paleolítico e período neolítico. Pesquisa 3 artefatos de cada período. Se quiser, desenha ou imprime e cola. Os 3 em cada lado. Deste lado aqui, faz a legenda, colocando 1, 2 e 3, porque você vai numerar os artefatos aqui de 1, 2, 3. E aqui do mesmo jeito, numera os artefatos e faz a legenda desse lado. Joia? Todos compreenderam? Perfeito, muito bem. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, tá bom? Façam os exercícios com bastante atenção, com capricho, né? Sempre assim, tomando cuidado com as palavrinhas, para que não haja erros na escrita. Combinado? Qualquer dúvida, tem o e-mail da Procil e da Prodai, estaremos aí à disposição. Tá bom, meus amores? Então, agora eu termino com um grande beijinho aí para todos, tá? E não esqueçam de quando vocês finalizarem a nossa aula, então, entrarem no link abaixo, né, que é do questionário de presença. Aí você vai lá, preenche o seu nome e responde a perguntinha da aula que a Pro deixou para vocês, tá bom? Aí, como sempre, eu fico sabendo que você está participando da aula comigo e você já fica com a presença na aula de hoje também. Tá joia? Fiquem com Deus, tá bom? E até amanhã, na nossa aulinha. Beijo!